Olá, pessoal! Eu sou o Nathan Nascimento, bolsista do PIBID, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi, e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre o máximo divisor comum, conhecido também como MDC. Bom, o que é o máximo divisor comum? Também conhecido por MDC, é, na verdade, o produto dos divisores primos comuns de dois ou mais números inteiros ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem dois números inteiros ou mais, a gente pode realizar o MDC entre eles, e nesse caso a gente tem que encontrar quem são os divisores primos comuns entre esses dois ou mais números ao mesmo tempo. Aqui embaixo eu separei como lembrete alguns exemplos dos números primos, claro. Começando pelo 2, que apesar de ser considerado também um número par, ele na verdade é um número primo, e a gente deve começar a sempre tentar dividir para descobrir o MDC por ele, o 2. Depois vem o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, e seguindo todos os números primos que a gente já conhece. Calculando o MDC. Os números primos serão utilizados na fatoração entre dois ou mais números inteiros e, após isso, analisaremos e encontraremos o MDC, sendo ele o número primo que divide ambos os números inteiros analisados pela gente, para descobrir o MDC. Aí aqui eu separei o primeiro exemplo, para a gente ver na prática como é calcular o MDC. Bom, eu recomendo a gente sempre fazer uma tabelinha para a gente não se perder e acaba que a gente consegue usar um lado, que nesse caso se torna o lado esquerdo, para a gente colocar o MDC, assim como eu coloquei aqui no exemplo. Nesse caso, o lado esquerdo vai ficar o MDC de 8 e 12, e no lado direito a gente bota os primos divisores, aquele que eu utilizei como exemplo ali no primeiro slide, que é o 2, 3, 5 e assim em diante dos números primos. Bom, colocando aqui primeiramente o 8 e o 12, a gente tem que começar na prática a divisão. A gente tenta primeiro dividir por 2. 8 e 12, sim, são divisíveis por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Agora a gente passa para a segunda linha. A gente tem que tentar dividir sempre começando do 2. 4 e 6 dividido em 2? Sim. Então a gente tem 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora a gente faz a análise dessa linha de baixo. Primeiro, a gente tenta dividir pelo 2. Ambos os números dividem pelo 2? Opa, não. Então, primeiro eu vou tentar o número menor, que nesse caso é o 2. Boto o 2 ali como primo divisor. 2 dividido para 2, 1. E o de baixo repete o 3, porque ele não é dividido por 2. E agora a gente vai poder usar como um primo divisor o 3. 3 dividido para 3, 1. E ali embaixo a gente fechou. Agora não tem como a gente dividir mais. Agora, o próximo passo, pessoal, é a gente dar uma breve análise nessa tabelinha que a gente criou, né? Então, lembrando que o MDC vai ser o produto entre os números primos que divide ambos esses dois números, que nesse caso é o 8 e o 12. Então, a gente faz uma análise, a gente vê que na primeira linha, o 2, que é o primo divisor que a gente usou primeiro, dividiu tanto o 8 quanto o 12. Então, ele já pode ser circulado. Agora, na segunda linha, a gente viu que o 2 dividiu tanto o 4 quanto o 6. Então, ok, esse também é o primo em comum que está dividindo ali ambos os dois números inteiros. Agora, para a terceira linha. Na terceira linha, a gente viu que só dividiu o 2 pelo 2 e o 3 continuou. E na quarta linha, consecutivamente, só dividiu o 3 e continuou um 1 ali. Então, a gente percebeu que, nesse caso, a gente só tem como primo fator comum o 2 e o 2. Então, se a gente resolve o produto, que no caso é a multiplicação entre esses dois fatores primos comuns, a gente acha o 4, porque 2 vezes 2, 4. Então, o MDC de 8 e 12 é 4. Bom, começando agora aqui pelo segundo exemplo, eu decidi trazer para vocês o MDC entre os primos 5 e 7, porque acaba que esse exemplo nos traz uma propriedade que existe dentro do MDC, e é importante a gente ter essa visualização porque pode facilitar em outras questões, outros exemplos que podem ocorrer entre os dois números primos ou mais. Bom, pessoal, primeiro passo é a gente montar aquela tabelinha e repetir os números que a gente quer criar o MDC, para então começar a fatoração pelos números primos. Bom, colocando ali o 5 e 7, a gente cria aquela linhazinha do meio para dividir um lado ficar divisores e outro lado MDC. O primeiro passo a gente já sabe que é sempre tentar dividir pelo menor número primo possível. E nesse caso vai ser o próprio 5, né? 5 dividido para 5 a gente tem 1. Já o 5 não divide o 7, então a gente repete o 7 lá embaixo e parte para um próximo primo comum para tentar fazer essa fatoração. Então, vai lá. E 7 dividido por 7, 1. Então, nesse caso, a gente acaba analisando a tabela e vendo que o MDC entre os primos vão ser sempre 1, porque os números primos só têm dois divisores, que no caso são
ou um número 1 ou ele mesmo. Ou seja, o 7 só divide pelo 7 ou pelo 1, e o 5 só divide pelo 5 ou pelo 1. Então, o MDC em comum entre eles é, no caso, um 1. E isso vai ocorrer entre todos os números primos, tá, pessoal? Já nesse terceiro exemplo aqui, pessoal, eu decidi trazer o MDC entre os números 8 e 9 como um exemplo, porque acaba que esse daqui também abrange uma segunda propriedade que é existente dentro do MDC, que é onde a gente encontra dois números que são consecutivos. Como assim consecutivos? Bom, a gente sabe que assim que a gente tem o 8 dentro do conjunto de números inteiros, vem o 9, ou seja, isso é ser consecutivos, quando é um número após do outro. E aqui nesse caso a gente faz o mesmo macete, a gente cria a tabela e bota primeiro os números lá em cima que a gente quer fazer o MDC, ou seja, a fatoração. Aí começando pelo menor número primo, a gente faz por 2. Nesse caso a gente vai reparar que só o 8 é divisível por 2. Então a gente divide o 8 por 2, 4 embaixo e repete o 9. A gente tem que tentar dividir novamente pelo menor primo, que nesse caso também é o 2. 2 consegue dividir o 4, mas ainda não divide o 9. Então na linha de baixo a gente coloca o 2 e repete o 9. Opa, o 2 ainda tem como ser divisível por 2. Então a gente divide novamente até achar um 1. O 9 não é divisível por 2, como a gente já viu, então repete o 9. Bom, agora a gente pode tentar dividir para o próximo número primo que pode ser divisor do 9, que nesse caso pode ser o 3. 9 dividido para 3, a gente vai contar 3 na linha de baixo. 3 dividido para 3 novamente, 1. Agora sim a gente conseguiu realizar a fatoração até encontrar um 1. Agora o próximo passo é fazer a análise dessa tabela e tentar achar algum número primo que a gente usou como divisor para encontrar o MDC que divida ambos os dois números. A gente vai analisar a primeira linha, o 2 não dividiu o 8 e o 9. O embaixo também não dividiu o 4 e o 9. Não dividiu o 2 e o 9. Opa, na linha de baixo o 9 sempre sozinho também. Então, ou seja, não teve um primo em comum que dividiu ambos os dois números. Então, o MDC vai ser também igual a 1. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente tem dois números consecutivos, como eu falei, o MDC vai ser sempre 1, porque esses dois números são primos entre si. E essa acaba sendo mais uma propriedade existente dentro do MDC. Sempre que a gente tiver o MDC entre dois ou mais números consecutivos, esse MDC será igual a 1. Agora a gente vai ver uma questão envolvendo o MDC, para a gente ter uma noção como são formuladas essa questão e como elas podem ser encontradas até mesmo em problemas do cotidiano. Bom, uma indústria de tecidos fabrica retalhos no mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 cm e 234 cm. O funcionário tem que cortar o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Interpretando melhor essa questão, ele se trata do maior comprimento possível, né, que o pano pode ser dividido, ou seja, o máximo divisor comum que esse número pode ser dividido entre eles. Então, a gente vai fazer uma fatoração entre o 156 e o 234, que são os centímetros que é dado pelo enunciado da questão. O primeiro passo para facilitar é sempre bom a gente criar a tabela e colocar primeiro os números que a gente vai fazer a fatoração para encontrar o MDC, que nesse caso é o 156 e o 234. Começando pelo primeiro primo divisor, que nesse caso é o 2, a gente vai resolver. O 156 dividido por 2 é 78, e o 234 também é dividido por 2 e é 117. Então, repete lá na segunda linha e tenta fatorar pelo menor primo novamente. Novamente, a gente consegue dividir por 2. 78 dividido por 2, 39. Mas o 117 não é divisível por 2, então a gente repete ele na linha de baixo. E tenta multiplicar pelo próximo primo. Nesse caso é o 3, porque o 39 nem o 117 mais é divisível por 2. 39 dividido por 3 é 13, e 117 dividido por 3, 39. O 39 ainda é divisível por 3, então a gente pode repetir o 13 e dividir o 39 por 3. 39 por 3, 13 também. E nesse caso, o próximo primo para ser fatorado é o próprio 13. 13 dividido para 13, 1 embaixo. Agora, a gente faz a análise dessa tabela para descobrir quem são os primos que dividiram ambos os dois números inteiros. Nesse caso é o 156 e o 234. O 2 dividiu, então a gente circula ele. Olhando a linha de baixo, o 78 e o 117 foram divisíveis por 2?
Não, então a gente pode passar para a terceira linha. Na terceira linha, o 39 e o 117 foram divisíveis por 3? Sim, então a gente pode circular também o 3. Passando para a próxima linha, o 13 foi divisível por 3? Não. O 39 foi? Sim. Então, não foi divisível por ambos os dois números inteiros. Na linha de baixo já foi, porque o 13 dividiu o 13 as duas vezes. Então, a gente tem ali que resolver o produto entre esses números que dividiram ambos os números inteiros, pessoal. Que nesse caso foi o 2, o 3 e o 13. Lembrando que para encontrar o MDC, a gente tem que resolver o produto entre os fatores em comum, que nesse caso é o 2, multiplicado por 3, multiplicado por 13. Esse é o produto. Lembrando que o produto é a multiplicação entre os números. Resolvendo 2 vezes 3, 6. 6 vezes 13 é igual a 78. Logo, o maior comprimento possível para cortar todos os retalhos do mesmo comprimento é 78 centímetros, pessoal. Com essa questão como exemplo, eu venho me despedir de vocês. Agradeço a presença de todos e não esqueçam de nos seguir lá no perfil do Instagram, que você pode encontrar pelo código QR ou então pelo nosso USE, que é PIBID-IFRJ_CEPAR. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima.